Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, comigo, a gente recebe o general Manuel Pafiadache, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. General, seja muito bem-vindo no nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, Carlos Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. General, o senhor teve um papel muito importante nas missões que foram conduzidas pelo Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios, para o atendimento das aldeias indígenas ao longo desse ano. A minha pergunta é, qual o balanço que o senhor faz dessas operações? Perfeito. Eu começo dizendo que foi, na verdade, são missões interministeriais, entre o Ministério da Defesa, Ministério da Saúde e, muitas vezes, com a presença da FUNAI e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O balanço foi excepcional, porque nós atingimos cerca de 155 mil indígenas que, de alguma forma, receberam algum produto do nosso trabalho, como medicamentos, EPIs, orientações, enfim. Conseguimos atender diretamente a 63 mil indígenas, através dos nossos médicos, pediatras, ginecologistas, infectologistas, enfim. 63 mil estiveram à frente de um médico. E para que a gente atendesse as missões, nós levamos muita carga, muito produto, em torno de 60 e poucas mil quilos, toneladas, né? 63 toneladas de medicamentos, EPIs, enfim, que nós levamos para as aldeias. É bem verdade que, como a gente tem os índios isolados, nós temos os índios recentemente contactados, nós temos os índios aldeados e os índios urbanos. Era isso que eu ia perguntar, porque quando se fala em populações indígenas ou população indígena, pensa que é só uma massa de pessoas, mas, na verdade, a gente está falando de diferentes grupos, exatamente, em diferentes situações. Seria interessante mostrar isso. Né? Exatamente. Então, nessas 4 situações, né, isolados, recentemente contactados, aldeados e urbanos, nós atendemos os índios aldeados, já que os urbanos é o SUS. Então, para que a gente pudesse fazer um planejamento preciso, nós seguimos a orientação de um perfil epidemiológico dessas aldeias, né? Então, nós fomos priorizando aquelas aldeias com mais problemas nessa área epidemiológica que estava acontecendo. A pandemia começou em março, certo? As operações começaram em que mês? A primeira missão, na verdade, nossa foi em junho, na primeira semana de junho, 6 de junho. Justo. Então, vocês já tinham uma ideia do que estava acontecendo nessa época? Nas aldeias. O que estava acontecendo? Exatamente. Através da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que vinha manifestando alguma dificuldade de apoio, nós, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa, começamos a fazer o planejamento para que a gente pudesse, em função da prioridade que nós estamos dando àquelas aldeias, a gente pudesse levar o máximo de saúde. Eu diria assim que, em termos da pandemia e a preocupação com o vírus, sim, nós levamos muitos testes, enfim, mas bastava a gente fazer testes, separar os contaminados, que tinham poucos ainda, né? Mas a nossa preocupação maior sempre foi levar o máximo de saúde, não só em função da pandemia, mas também das necessidades em saúde que a aldeia tinha. Porque, em geral, o que acontece é que quando tem um médico, na verdade é um clínico geral, né? Exatamente. Os DCEI, né, os Distritos de Saúde Indígena, têm lá as suas casais, que são as casas de saúde indígena, com clínicos gerais, mas dificilmente eles têm pediatras, ginecologistas, enfim, tem, mas não numa quantidade suficiente que pudesse atender a todos. E nas nossas missões, basicamente, era obrigatório ter 2 pediatras, 2 ginecologistas, 1 infectologista e vários clínicos gerais, enfim. E depois de um certo momento nós começamos a levar também veterinários para atender a questão de zoonose. Foi também uma situação muito positiva, porque o animal infectado estava passando a sua doença para as pessoas, né? E como foi a receptividade dos indígenas? Da melhor maneira possível. É impressionante, porque o nosso grupo chegava, nós tínhamos médicos de vários
pontos do país, a nossa aeronave passava nas capitais, onde estivesse, enfim, e partimos para a aldeia, assim que a gente planejou. Mas a atenção e a receptividade das aldeias, porque estavam sendo preparados pela CESAI, né? Porque a CESAI tem os coordenadores do DCEI que fazem contato com as aldeias. Este pessoal, esses coordenadores, faziam, digamos, o planejamento da chegada nossa. Avisava, muito índio, às vezes tinha que se deslocar para poder ser atendido, mas a receptividade excepcional. Crianças que nunca tinham visto, por exemplo, um pediatra, isso poderia acontecer, como aconteceu algumas vezes, ou ginecologistas, enfim, né, com pessoas grávidas, as mulheres grávidas. Isso aí teve um efeito extremamente positivo. E à medida que nós íamos fazendo de aldeia em aldeia, às vezes era uma semana sim, uma semana não, nós estávamos na missão, ou então semanas seguidas, isso começou a gerar entre eles essa manifestação de que nós estávamos levando muita saúde, muitos meios para eles. Quais foram os estados? Nós atuamos, na verdade, no Mato Grosso do Sul com os Terenas, né? No Mato Grosso com os Chavantes e os Guajajaras na ilha do Bananal, muito interessante. E os Chavantes até uma situação diferente, porque pelo número de índios e pela extensão nós tivemos que fazer em 3 missões, 3 semanas seguidas, missões separadas, enfim, exatamente, para poder atender a toda a comunidade. Mas nós tivemos também nos Yanomamis, no arco amazônico, pegando Manaus, a área da Amazônia, Roraima, os Yanomamis, né? Em Roraima você tem ali Yanomami a oeste de Roraima e a leste você pega todas aquelas etnias da Raposa Serra do Sol. Certo. Lá nós tivemos que repetir. Nós fomos 2 vezes lá, 2 missões para poder atender. Havia muita demanda. Muita demanda, muitas aldeias. Os Yanomamis são sensíveis e sempre nós nos preocupamos muito com a sensibilidade da etnia, como o Yanomami, como o Chavante, que é um índio mais forte. Quando o senhor fala sensíveis, em que sentido? Sensível porque o Yanomami é considerado recentemente contactado. Então, por aí você vê, digamos, a sensibilidade, né? Então, são povos ainda que a gente tem que tomar uma atenção muito forte ainda. E muito isolados. Você pega Surucucu, por exemplo, lá em Roraima, que só se chega de aeronave. Nem embarcação, nada, só de aeronave. Então, vejam que são aldeias que a gente tem uma preocupação muito grande. Do ponto de vista da missão logística, só uma pequena explicação, quer dizer, pelo que o senhor estava comentando, existe uma base fixa quando vocês chegam, existe uma base fixa e depois existem unidades móveis? Perfeito. Basicamente, o planejamento é o seguinte, a gente parte do último ponto, normalmente era Brasília, concentrávamos aqui em Brasília os médicos, enfermeiros vindo do sul, enfim, e partimos para uma base. E eu vou dar um exemplo, que a primeira missão que nós fizemos foi na região de São Gabriel da Cachoeira, para atender toda aquela parte ali, a nordeste da Amazônia, que pegava a cabeça do cachorro, onde você tem Iauretê, Querari, São Joaquim, Maturacá, são aldeias muito importantes daquela região. Mas a nossa base foi São Gabriel da Cachoeira, dentro das nossas unidades. É a unidade que recebe a equipe e da unidade a gente partia diariamente para as missões. Íamos até a localidade de aeronave, normalmente helicóptero, voltávamos, pernoitávamos no quartel e no dia seguinte partimos para outra aldeia. Isso tudo porque a gente precisava, digamos, ter uma base, uma área administrativa muito forte, porque normalmente são 10 dias de missão. Então, são médicos, enfermeiros, eu estou falando em torno de 30 a 35 pessoas em cada missão. E eles precisavam descansar bem, alimentação, enfim. Então, sempre nós tínhamos uma base, normalmente um quartel do Exército, para fazer a parte administrativa, enfim, e o pernoite. Quando o senhor fala, no começo da nossa conversa, a gente estava comentando sobre os resultados. E o senhor falou também nas suas respostas do número de pessoas que participaram dessas missões. O senhor tem números isso mais detalhados? Foram quantos profissionais, quantas missões, só para as pessoas terem ideia desse trabalho que foi desenvolvido? Olha, nós fizemos essa missão de direção a uma aldeia, ou às aldeias, 16 missões. Também fizemos 3 missões de reforço a hospitais com características de apoio à comunidade indígena, como é em Tabatinga, lá onde fica a tríplice fronteira ali de Brasil, Peru e Colômbia.
Então, tem um hospital do Exército lá, mas que atende quase que 80%, 85% da comunidade indígena. Então, reforçamos com médicos e enfermeiros lá no começo da pandemia. Estivemos também reforçando o Hospital de São Gabriel da Cachoeira, que mais de 90% da assistência é de comunidade indígena. Também reforçamos com médicos, principalmente infectologistas, pediatras, enfim. E também uma ala de um hospital universitário que foi inaugurado em Macapá. Uma ala desse hospital era a área indígena. E aí nós reforçamos com cerca de um mês também de profissionais da área de saúde. Então, essas são as missões. Agora, entre todos, foram mais de 400 profissionais que participaram dessa missão. Entre médicos... Médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, veterinários, entendeu? Então, realmente, digamos, e são profissionais que a gente tira das nossas organizações de saúde, dos nossos hospitais, para irem atender a comunidade indígena. Qual a reação deles? Inicialmente, eles vão um pouquinho preocupados, mas eu diria para vocês que todos na volta, muito emocionados na volta, muito emocionados e querendo voltar para outras missões. Por quê? Então, porque o médico, o enfermeiro, enfim, esse pessoal da assistência à saúde, eles têm um caráter humanitário já na sua formação. Aí, quando eles participam de uma missão, numa comunidade isolada, com bastante necessidade de atendimento à saúde, eles voltam realmente emocionados, pedindo, inclusive, para voltar. Algumas retornaram. Nós temos aqui uma pediatra, aliás, uma ginecologista aqui de Brasília, que foi em 4 missões, porque ela pediu para ir, tamanha era a necessidade dela extravasar o sentimento humanitário que ela tem. Imagino que para um médico é um desafio extraordinário, sim, né? Quer dizer, sim. ver Agora, uma região onde há enormes necessidades. Exatamente. Não, e a gente procurou sempre levar o máximo possível de meios para que ele tivesse o máximo de atendimento. Então, normalmente, são medicamentos, equipamentos, enfim. Se não tinha na região, a gente procurava colocar na missão para poder eles terem as condições de trabalho, né? Ok. Agora, general, o senhor comentou muito sobre o trabalho que foi desenvolvido em 2020, um primeiro momento, logo na chegada da pandemia. Agora, no atual momento, tem uma discussão muito grande e certamente vocês estão se preparando para isso em relação a 2021, que é a vacina. Perfeito. O que está sendo planejado para a vacina? Olha, naturalmente que o Ministério da Defesa vai se envolver na questão da vacinação, né? Principalmente porque nós temos capilaridade. Nós estamos em todo o país, né? Nós temos uma ação de presença muito forte. Nós temos condições de transporte da vacina para locais extremamente isolados. Isso é fundamental. Questão de segurança, né? E também comando e controle de tudo que vai ser feito. Então, nós já estamos em contato, o Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde, para apoiar o Ministério da Saúde, que, digamos, é o responsável pela vacinação, pelo Plano Nacional de Imunização. Mas vai ser um trabalho muito forte e as Forças Armadas não poderiam estar de fora dessa missão. Vocês têm uma ideia de quais seriam as aldeias ou os estados prioritários nesse cenário ou é muito cedo? Naturalmente que o norte, principalmente a Amazônia, enfim, onde a gente tem dificuldade de chegar, né? Muitas vezes não tem estrada, é o rio, muitas vezes nem rio, como é de Surucucu, lá em Roraima. Certamente essas áreas serão prioritárias nessa questão de emprego dos meios das Forças Armadas. Onde há problema não há problema de deslocamento, como havendo estradas, enfim, é uma coisa mais simples. Mas onde tem dificuldade, aí certamente as Forças Armadas estarão presentes. General, também tem uma outra... Saindo um pouco dessa questão das missões, o senhor também está à frente de vários trabalhos de desenvolvimento, de pesquisa. Você estava falando de desenvolvimento de um laboratório, é isso? Sim, sim. A gente sabe que o Brasil não tem um laboratório nível de biossegurança 4 humano. Nós não temos. O que significa isso? Isso significa que nós não temos um aparelho capaz de armazenar patógeno de alto risco, né? E eu diria que na América do Sul não existe nenhum. Do México para o Sul não existe nenhum NB4, né? E no Hemisfério Sul nós só vamos encontrar um no Gabão, um na África do Sul e 4 na Austrália. E por que é importante? É importante porque, digamos assim, ó, se nós tivéssemos um NB4 antes da pandemia, certamente a resposta do Brasil seria diferente.
né? Seria diferente, né? Porque nós estaríamos fazendo pesquisa de altíssimo nível. Já estávamos trabalhando isso quando veio a pandemia. E agora, na verdade, agora pegou força a questão da construção desse laboratório. Nós estamos num trabalho interministerial, são mais de 8 ministérios fazendo um trabalho para a CREDEM, que é uma assessoria do nosso presidente, para que a gente possa identificar o melhor local para a construção de um NB4 humano no Brasil. Nós temos um NB4 animal, que é Pedro Leopoldo, perto aqui de Minas, mas NB4 humano o Brasil não tem, mas nós vamos trabalhar para construir. Esse projeto seria para quando? O senhor tem como estimar isso? Eu acredito que de 3 ou 4 anos ele poderia estar pronto, né? Porque realmente é um aparelho de muita complexidade, né? Se o Brasil já está na fronteira do conhecimento na área de biossegurança, isso é preciso entender isso, que é uma realidade, né? Com esse laboratório, nós vamos colocar o Brasil num outro patamar no que diz respeito à biossegurança. Esse é um tema que eu queria voltar a falar, a gente vai falar disso mais tarde, que é a questão de biossegurança. Eu sei que, inclusive, o Ministério desenvolve um trabalho voltado à educação muito forte em relação a isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem. General, então, vacina é o primeiro, digamos assim, o primeiro trabalho nesse início de 2021. Tem algum outro ponto que o senhor acha importante reforçar para 2021 agora que está começando? Olha, nós estamos trabalhando muito forte também, em vários ministérios, na construção de um projeto, né, que já estamos testando, de telemedicina. Muito interessante. Nós já estamos testando esse projeto aqui no Goiás, né, na unidade básica de saúde aqui próximo à Cristalina. Vamos atuar também em várias localidades do Goiás, já acertado com a Secretaria de Saúde do Goiás. E provavelmente vamos também testar esse projeto no Mato Grosso, lá em Corumbá e Cáceres. General, o senhor estava comentando aqui agora, o senhor já esteve onde tudo começou, é isso mesmo? Na China? Sim, em outubro do ano passado, nós tivemos os 7º Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. Na segunda quinzena de outubro e início de novembro. Olha isso. Nós estávamos lá com 109 países, eram 12 mil atletas, e eu era chefe da delegação com 550 brasileiros das 3 forças atletas, né? Exatamente onde Wuhan, na província de Hubei, né? Esse é um laboratório também NB4 humano, né? E, digamos assim, a base do que aconteceu foi a primeira cidade a ser isolada. Existe uma discussão de que já havia a Covid naquela época, né? Mas ninguém sabia. Isso é uma coisa que... Começam as especulações em relação a isso. Não dá para dizer assim, mas é bastante interessante, né? Depois retornamos ao Brasil, mas quando foi em janeiro, nós já tivemos que planejar toda a questão de retornar com os brasileiros que estavam exatamente no isso que eu ia lhe perguntar. O senhor participou daquela participei do planejamento, exatamente. Foram quantos brasileiros? 34, né? Que né? nós trouxemos de volta de Wuhan. De Wuhan. E eles ficaram aqui na base de Ficaram em Anápolis, né? Por mais ou menos 21 dias, com todo o cuidado que nós tivemos. Eu lembro que no Hospital das Forças Armadas foi o primeiro hospital a se preparar para o Covid, porque nós tínhamos que preparar o hospital para receber caso um tivesse contaminado, alguma coisa assim. Então, realmente foi um trabalho muito interessante lá em janeiro ainda. General, tem uma questão também que é importante. O senhor está assistindo também como cidadão nesse repique ou segunda onda, quer dizer, aí entra uma outra discussão do que está acontecendo nesse atual momento da pandemia. E está todo mundo vendo, por exemplo, que a rede de saúde hospitalar, seja pública ou privada, ela está voltando a ficar sobrecarregada. Eu pergunto ao senhor, como o senhor acha que os militares poderiam ajudar nesse momento difícil? Olha, na verdade, a gente está tendo uma alta de contaminação, né? Embora haja uma alta de contaminação, não está seguindo mesmo a alta de óbitos. É uma coisa muito interessante, uma vez que a área de medicina do país já conhece a doença, se preparou já para a primeira onda com UTIs, enfim. Então, ela está batendo, mas a gente já tem um controle maior, né? A gente percebe isso. Mas, na realidade, nas Forças Armadas, nós temos cerca de 1,5 milhão de pessoas da família militar, da Força Aérea, da Marinha e do Exército, né? Então, há realmente uma preocupação muito grande e a gente tem que ser proativo na questão de verificar como é que estão os nossos insumos, particularmente aqueles
que são direcionados para as UTIs, né? Preocupados com os nossos profissionais que trabalham nas UTIs. Nós temos hoje condições de capacitar profissionais para trabalhar em UTI, né? Então, fizemos isso na primeira fase. E, enfim, nós sempre trabalhamos com a pior hipótese, para que a gente não seja surpreendido com a família militar. No que diz respeito ao apoio à sociedade brasileira, a gente sempre está, digamos, avançando nisso, porque eu me lembro que a gente recolheu vários respiradores de hospitais públicos ou não, fizemos a manutenção, foi feito em Salvador. Então, tudo aquilo que é possível fazer no sentido de ajudar o Ministério da Saúde, ajudar a sociedade, a gente se planeja para fazer. Mas esse trabalho passa parte dos governadores, por exemplo, ou isso é coordenado? Como é que isso é feito? Não, basta uma solicitação de um governador, de um prefeito, do Ministério da Saúde, onde a gente percebe que é possível ajudar, nós não consideramos de onde vem, e sim o fato de poder ajudar. Muito bem. Eu queria falar de novo, voltar ao tema que o senhor já mencionou algumas vezes, que é muito importante, que é a questão da biossegurança, né? Fazendo um link com outro tema também que eu estava lendo a respeito da sua especialidade, que é a questão dos estudos que vêm sendo desenvolvidos, inclusive relativos ao Prêmio Tiradentes. Quer dizer, que foram prêmios que foram, o senhor vai explicar o que significa isso, mas com a colaboração de civis também, civis em áreas envolvendo defesa e, naturalmente, biossegurança. Como é que foi isso? Na verdade, isso é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. No Ministério da Defesa, nós temos um programa que chama-se Programa de Capacitação na área de defesa. E no Ministério da Educação e Cultura, nós trabalhamos com a CAPES. Então, é um programa que a gente abre para quem quiser entrar no programa, com vários temas, né? Deixa bem aberto, mas de preferência que seja ligado à área de defesa. Pois bem, este ano nós tivemos 240 trabalhos. Desses 240 trabalhos, nós selecionamos aqueles, além dos premiados, aqueles que vão receber realmente recurso para poder prosseguir. Mas são temas bastante ligados à área de defesa, muito interessantes, e também entra na área de biossegurança, alguns trabalhos que foram apresentados. Mas são civis, militares, não há nenhuma ideia de cercear nenhum tipo de qualificação, né? Mas bastante interessante, fizemos uma premiação recentemente quanto a isso, e é um programa que está avançando muito porque a gente está conseguindo aproveitar todo o trabalho realizado e premiado. Em relação à biossegurança, além da construção do laboratório, que o senhor já mencionou aqui, o que mais seria fundamental a partir do que aconteceu com a pandemia? Olha, eu diria que nós estamos trabalhando em alguns eixos atualmente, né? Isto, na verdade, a Credem publicou isso no Diário Oficial e determinou alguns grupos de trabalho. Eu pertenço a 2 ou 3 desses grupos de trabalho. Mas, olha só, a gente não está só trabalhando na questão da construção de um NB4 humano, mas estamos trabalhando também na construção da Política Nacional de Biossegurança, estamos também trabalhando no fortalecimento da rede de laboratórios do país, independente se é privado ou não, nós temos que ter uma rede com capacidade de rapidamente colocar algum problema exatamente na onde tem que chegar, e o NB4 é como se fosse o centroavante desse time aí. Tem que chegar nele. Então, é o fortalecimento de uma rede... Agora, além da política nacional de biossegurança, que só isso aí já rendia uma outra discussão. Exatamente. Mas uma questão que está evidente também, não é a primeira vez que isso acontece, é em relação aos insumos, né? Como é que isso está sendo discutido? Perfeito. Olha, a gente sabe que nós somos dependentes de alguns insumos, né? Lá no começo da pandemia, nós éramos dependentes da máscara, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque o que aconteceu? Os nossos empresários, através da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, os nossos empresários deram uma resposta extremamente positiva a tudo isso, porque eles fizeram a reversão de suas fábricas e bases, enfim. Eu sempre dou exemplo do empresário que produzia vestido, passou a produzir avental cirúrgico, por exemplo. Isso é sensacional. Não tínhamos empresas que produziam respiradores. Nós éramos dependentes. Quer dizer, situações como essa a gente só via quando havia esforço de guerra. Esforço de guerra. Na verdade, a gente estava numa guerra contra o coronavírus, né? Mas a resposta dos empresários foi sensacional. Hoje a gente produz máscaras, a gente produz respiradores, né? Alguns insumos hospitalares,
Isto também é um legado. Provou para nós que nós temos que buscar uma solução, né? Então, vamos buscar a solução, tipo insulina. O Brasil é dependente de insulina. Por que não ter uma planta de insulina em um laboratório do Estado brasileiro? Então, são trabalhos que nós estamos fazendo e vamos avançar para deixar o Brasil o mais independente possível desses insumos estratégicos. Foi uma expressão que eu estava ouvindo com um outro entrevistado, que o Brasil ele deixa de ser não apenas dependente, mas muitas vezes sai do cativeiro também, né? Exatamente. Ele fica numa situação de cativeiro por conta dessa dependência. Aliás, quando você procura a independência, muitas vezes, além de ter a independência, você passa a produzir e também exportar muitos insumos, né? E o Brasil tem capacidade. Um país do nosso tamanho, com o nosso povo, que constrói avião, tem muita coisa que a gente pode fazer e altamente positiva. Você fala que fica mais fácil planejar, né? Na medida que você tem um controle ali maior, você não depende de outros, de terceiros, fica mais fácil você planejar, né? Exatamente. Isso digamos, a independência de insumos, de outros projetos, é o que qualquer nação deve procurar. Muito bem. General, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa. Agradeço muito pela sua vinda aqui. É a primeira vez que o senhor vem. Naturalmente, o senhor poderá vir outras vezes também. Muito obrigado, Carlos Alexandre. Estou sempre às ordens. É um prazer estar com vocês aqui. Tá certo. Muito bem. O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.